Ren é a empregada doméstica a serviço do Sr. Roswell L. Mathers, ao lado de sua irmã Ran. Ela é uma das principais personagens coadjuvantes de ReZero, com papéis fundamentais no arco 2 e 3. Durante a primeira metade do arco 2, ela também serviu como antagonista secundária. Aparência: Ren tem um cabelo azul celeste de comprimento médio que cobre seu olho direito, grandes olhos azuis, claros e feições jovens. Ela também tem grampos em seu cabelo no lado esquerdo, junto com uma faixa de empregada. Ela é quase idêntica à sua irmã, exceto pelo cabelo e olhos de coloração diferentes. Ela geralmente usa o uniforme de empregada doméstica, e como seu peito é maior do que o da sua irmã, ela às vezes muda secretamente as medidas para escondê-lo. Personalidade: Ren tende a falar de maneira superficialmente educada e às vezes age sem pensar. Ela tem ambos: respeito ao ponto de adoração e culpa para com a sua irmã por um incidente no seu passado. E por causa desse seu respeito e culpa que ela sente, ela costumou criar um senso de inferioridade comparado a ela, a sua irmã Ran. Depois que Subaru a salva, ela se apaixona profundamente por ele, tornando-se uma dos seus seguidores mais leais. Depois de ter acordado de seu sono há quase 2 anos depois, as memórias de Ren foram completamente apagadas, deixando-a em um estado semelhante de crush no final do arco 3. E com as memórias apagadas, ela se encontra bastante cautelosa com todos, especialmente com Subaru por causa do seu miasma da bruxa, indo até longe ao ponto de tentar estrangulá-lo ele 2 vezes, e também criar armadilhas no caminho para conseguir fugir dele. E além do fator de seu miasma, ela também fica ressentida com Subaru ao escolher abandonar Lois na floresta, pois Lois naquele momento parecia apenas como uma criança inocente, e saindo da boca de Subaru que ele queria abandoná-la naquele local, ela o entendia como um monstro cruel. História: Ren morava com seu pai, mãe e sua irmã mais velha Ran em uma aldeia Oni. Inicialmente, por cada uma ter nascido com apenas um chifre, isso significava que as duas eram defeituosas na visão da comunidade Oni, que acreditava e se orgulhava na força individual acima de tudo. E assim, as irmãs foram desprezadas e subestimadas pelos aldeões. Dessa forma, eles decidiram então matar as duas, como parte do costume Oni, de proteger o seu orgulho como o mais forte dos demi-humanos. Mas no entanto, pouco antes da execução, Ran mostrou seu potencial de seu grande poder para proteger tanto ela quanto a própria Ren, tendo permissão para viver graças a sua irmã mais velha, que tinha aptidão que não tinha sido vista há cerca de 1 milênio entre as espécies dos Onis. Ren passou o resto de seus dias nas sombras de Ran. Apesar da presença de sua irmã também aumentar as expectativas para si mesma na comunidade, ela nunca poderia atendê-los ou superar os limites de sua irmã, seja em qualquer área que ela tentasse, o que rendeu a decepção dos outros moradores. No entanto, Ren amava sua irmã e aceitava seu lugar atrás dela, e seus pais ainda se importavam profundamente com os dois, mesmo que ela mesma achasse difícil acreditar nisso, visto o brilho de sua irmã mais velha. Em uma noite, porém, a vida de Ren mudou para sempre, quando a aldeia foi atacada pelos cultistas da bruxa, cerca de 6 anos antes do início da história, durante a qual o chifre de sua irmã foi cortado, e assim, a vila inteira foi destruída e seus pais e os outros cidadãos foram mortos, exceto por ela e Ran, devido ao resgate feito também pelo palhaço mago, que mais tarde elas iriam conhecer como Roswell L. Mathers, e onde depois também trabalhariam como empregadas domésticas na mansão do Marquês. Desde então, o complexo de inferioridade de Ren havia se aprofundado, devido a um sentimento de culpa por ter momentaneamente sorrido quando sua irmã mais velha perdeu seu chifre. Então, ela fez o máximo de seu esforço para se tornar uma substituta para sua irmã, uma serva tão ideal quanto possível. Mas mesmo tendo atingido um certo nível de perfeição, ela ainda tem um baixo nível de autoestima e continua idealizando Ran. Mais tarde, ela conhece Emilia quando o Marquês a apresenta como candidata, e com o passar do tempo, ela acaba conhecendo Natsuki Subaru, ao qual ela desconfiava devido ao cheiro do miasma da bruxa. Depois de alguns loops em que ela havia matado ele, Subaru acaba salvando o vilarejo do ataque de Maju e quebrando também a maldição das bestas demoníacas. Esse ato mudou então a visão de Ren quando ela disse tudo o que pensava a ele. Dessa forma, os dias se passaram e Ren se tornou a mais leal de todos, sempre apoiando Natsuki Subaru em tudo o que ele fazia, e até se declarou para ele em um certo momento. Mesmo depois de negada, ela ainda o seguia e via como seu herói. Depois de derrotar a Baleia Branca, ao retornar, ela acaba sendo atacada por Regulus Talarico e o anão guloso Laibatecaitos, fazendo com que ela perdesse suas memórias e entrasse no estado de animação suspensa. Quase 2 anos se passaram e bem no final do arco 6, ela finalmente acordou, após a morte de Laibatecaitos, mas agora sofre de amnésia por não ter recuperado suas memórias ainda. Ela foi transportada para Volátil com Subaru e Lois Arneb no início do arco 7, e está atualmente em um local desconhecido com Lois e Subaru, e mesmo sem suas memórias, ela continua fazendo seu máximo como sempre. Relacionamentos. Emilia. Ren submete-se a Emilia como uma das criadas de Roswell e sempre se refere a ela com o prefixo de Sama, mas Ren não gosta muito de Emilia e até pensa nela como meio diabo, mas isso ela faz pelas costas. Elas raramente se interagem uma com a outra. Ren também já sabia dos sentimentos que Subaru nutria por Emilia e até mencionou a Subaru sobre seu encontro com Emilia em Memórias de Snow OVA. E durante os eventos do arco 3, ela negou fugir com Subaru quando ele estava em um estado de depressão, pois ela sabia que o Subaru que ela conhecia não abandonaria Emilia e nunca desistiria. Roswell L. Mathers.
Roswaal colocou Ren e Ran sob a sua proteção e mostra-se profundamente preocupado com elas, como visto quando Ren morreu por causas desconhecidas, e ele imediatamente suspeitou de Natsuki Subaru por sua morte. Ele naquele momento até estava preparado para atacar Subaru junto com Ran, e devido a Laiba Tekatsu comer seu nome em memórias e deixá-la em estado de coma, Roswaal não se lembra mais dela, embora ele ainda permita que Subaru a deixe ficar na mansão. Ran. Ao longo de sua infância, Ran sempre foi superior a ela em todos seus sentidos, crescendo na sombra de sua irmã, e Ran admirava muito ela, mas também tinha um ressentimento persistente ao sentimento de auto-inferioridade. No entanto, esse ressentimento se transformou em culpa depois que Ran perdeu seu chifre, já que ela havia sorrido por aquele momento, ver que a única coisa que tornava sua irmã tão especial estava se desfazendo. Mas depois disso, Ran ainda acreditava que sua irmã ainda era muito superior a ela, e ainda ela não conseguiria alcançá-la. Em geral, Ren e Ran são tão próximas quanto o esperado dos gêmeos. Por exemplo, embora tenham personalidades bastante diferentes, as irmãs se entendem facilmente e até sincronizam instintivamente seus pensamentos ou ações, se necessário. Depois que Ren foi apagada da mente de todos, Ran sentiu um buraco enorme em seu peito, como se algo de sua própria carne lhe havia faltado. Quando Subaru apresentou Ren a Ran, ela não demonstrou nenhum sentimento indiferente do normal, porém aos poucos ela viu sua necessidade de falar novamente com a garota adormecida, mesmo que ela não se lembre mais, pois no fim ela percebia que as duas eram realmente irmãs e que as duas se amavam. Lois Arneb. No caso de Lois, Ren assume um papel materno, alimentando e cuidando da garota, pois nos olhos dela, Lois era apenas uma garota inocente, embora Subaru odeie bastante Lois. Mas Ren não se importa nem um pouco de cuidar de uma menina bagunceira. Natsuki Subaru. Quando os dois se conheceram, seu relacionamento era hostil, pois Ren podia sentir o cheiro de miasma da bruxa nele, fazendo ela suspeitar a todo momento seus atos. Mas depois de ter sido resgatada por Subaru, ela mudou seus pensamentos emocionalmente, e Ren rapidamente desenvolveu fortes sentimentos românticos por ele. Em suas próprias palavras, ele se tornou um herói aos olhos dela, e sentindo-se responsável por sua importância para ele, Ren assumiu as funções de apoio moral e proteção de combate para Subaru, como quando ela conteve o desespero dele e devolveu sua fé a Subaru, antes da batalha contra a Baleia Branca, no arco 3, argumentando que a pessoa que salvou ela e que ela ama não poderia se desesperar e desistir tão facilmente, pois isso não combinava nada com ele. Antes da batalha da Baleia Branca, Ren também propôs se tornar a segunda esposa de Subaru. E após a derrota da Baleia Branca, o comboio de Ren foi emboscado pelos arcebispos do pecado, tanto da ganância quanto da gula, o que resultou na gula devorando seu nome e memórias, apagando efetivamente sua existência do mundo e suas memórias de tudo. E depois de saber de sua condição bizarra e incurável, Subaru começou a se culpar pelo que aconteceu e até chegou a cometer suicídio. Depois de perceber que não há como salvá-la das garras da autoridade da gula, ele jurou derrotar os arcebispos do pecado e salvá-la. Aproximadamente 2 anos após o incidente, Subaru e seus companheiros conseguiram derrotar Laiba Tekatsu do clímax do arco 6, o que resultou no despertar de Ren, mas sofrendo de uma espécie de amnésia, pois suas memórias não voltaram e ela não consegue se lembrar de Subaru. Porém, Subaru começa a criar uma necessidade por ela, pois de forma justa, ele tentaria ao máximo trazê-la de volta novamente, pois Ren é a única pessoa que ele deixaria ver suas fraquezas, e apenas ela poderia ver seu lado mais fracassado e ruim de todos. Habilidades. Usuária de magia. Ren é habilidosa em magia de água e Roswaal foi a quem a ensinou a como usá-la. Estima-se que sua habilidade está no nível mais baixo. Ela é capaz de atacar e curar usando sua magia de água. Magia de cura. Ren invoca mana de água para curar suas feridas dela e de outros, porém afeta apenas as coisas físicas. Ruma. Ren cria uma barreira de água brilhante que bloqueia os outros projetos de tipo de magia. No entanto, se a magia recebida for mais forte do que o seu escudo, ela passará e causará danos ao seu usuário. É o Ruma. Ren forma e atira várias lanças de gelos de suas mãos, que facilmente perfuram e esmagam a carne, que depois de um momento desaparece. Ela também é capaz de congelar líquidos como sangue, criando efetivamente picos mortais de sangue em seus inimigos, e dessa forma os empalando vivos. O Ruma. Ren materializa e atira 3 pilares de gelo, cada um com uma espessura de 100 lanças agrupadas. Ao Ruma, Ren cria uma lança de gelo afiada de cerca de 10 metros de comprimento. Também pode ser modificada para prender os seus inimigos. Ela pode criar até 4 delas. Sinestesia. Uma habilidade que ela compartilha com sua irmã, o qual lhe permite compartilhar seus sentimentos uma com a outra por meio de telepatia. Durante o arco 6 é revelado que ela também pode ser usada para transmitir mana, permitindo então que Ren sirva como se fosse um chifre para Ran. Linhagem Oni. Como ela é uma Oni, Ren pode entrar em sua forma Oni, manifestando um único chifre branco em sua testa. O chifre aumenta suas habilidades físicas e atua como um portal que coleta mana da atmosfera. Embora, como ela só tem um, ela é fisicamente mais fraca do que um Oni médio e tenta compensar isso usando magia e armamento.
Equipamento. Ren empunha uma estrela da manhã em combate. A arma assume a forma de uma bola gigante de metal com pontas em longas correntes de metal. Ela pode usar a bola e as correntes para o seu ataque, pois ambas são capazes de causar ferimentos devastadores em seus oponentes. Além disso, ela é uma ótima lutadora corpo a corpo, mas não se compara ao nível médio superior. Curiosidades. De acordo com o autor, o aniversário de Ren é dia 2 de fevereiro, o mesmo dia em que sua irmã mais velha faz aniversário. Ren gosta de ler em suas horas vagas. Ela normalmente lida com 80% da carga de trabalho na mansão sozinha. Subaru geralmente é empenhado junto com Ren para cuidar do resto. A rápida popularidade de Ren surpreendeu até mesmo o próprio autor, embora ele tivesse mencionado que de alguma forma ele antecipava essa popularidade. Ren pode sentir o cheiro da bruxa, algo que só aqueles que estiverem em contato próximo com o usuário de autoridade são capazes. Ren não aparece no livro da sabedoria de Roswaal. É como se ela fosse uma engrenagem de destino, assim como foi também Subaru e Otto. Existe um if de ReZero denominado o if da preguiça, que conta o que teria acontecido se Ren aceitasse fugir com Subaru no arco 3. Porém essa história será devidamente contada em um vídeo especial e separado deste. Swimming laps through pool water, hidden like I'm underwater. Had my tattoo since Shibuya.